Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Nós vamos ler verso 14 até o verso 16. Hebreus capítulo 13, verso 14 ao 16. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra estar disponível a nós essa manhã. E agora que a lemos, queremos entendê-la e queremos, Pai, acima de tudo, colocá-la em prática em nossas vidas. Queremos ouvir a tua voz nesse lugar e te pedimos em oração que o Senhor fale conosco, que barreiras sejam quebradas para que nós possamos dar ouvidos à tua voz. Nenhum de nós veio aqui ouvir filosofias do mundo, nem doutrinas de homens, mas a palavra que procede do Senhor. Fala conosco, eu te peço, para isso entregando a minha vida mais uma vez ao Senhor, pedindo graça e misericórdia sobre mim e clamando pela unção do teu Espírito para que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, a palavra de Deus é rica, não é como nós ouvimos aqui. Ela é a direção para a nossa vida, ela é um manual, ela é aquilo que nós precisamos ler, entender e praticar, para que nós possamos de fato nos chamar de cristãos. Não há como ser um cristão se nós não seguimos os princípios da palavra de Deus. E algo que o Senhor sempre faz na palavra é nos lembrar de coisas que a gente já sabe, mas precisa ser lembrado, precisa ser novamente repetido. Então, muitas vezes a Bíblia traz conceitos, várias vezes, né? Jesus mesmo queria ser lembrado, instituiu a ceia, para que a gente lembre, para que a gente traga de volta à memória, coisas que, à medida do tempo, vamos perdendo. E nesse texto aqui que a gente leu, o autor de Hebreus nos diz algo no verso 14, que já quero aqui trazer como lembrança para todos nós. Na verdade, ele diz, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Esse princípio precisa ser lembrado por nós. Nossa vida não se resume apenas às coisas deste mundo, como ensina o apóstolo Paulo. Nossa vida não se resume apenas a esse mundo que nos cerca, essa cidade em que vivemos, as coisas que possuímos, elas não são permanentes. Você já deve ter me ouvido aqui falar várias vezes que caixão não tem gaveta, não é? Você não vai levar nada. Nada do que temos, nada do que conquistamos, nada do que acumulamos será levado. E o autor de Hebreus nos lembra que a nossa cidade aqui não é permanente, mas que nós buscamos uma outra que há de vir, que há de se manifestar. E a gente facilmente esquece desses princípios e de repente nos pegamos aí trazendo toda a nossa força, toda a nossa concentração nas coisas desse mundo, nas coisas que nos cercam, como se aqui tivesse tudo permanente, como se esse status que temos hoje fosse eterno. E a Bíblia diz que não é. E nos lembra aqui a palavra de Deus que nós não temos uma cidade permanente. Em outras palavras, estamos aqui de passagem. Sabia disso? Não vamos durar para sempre. O que nós vivemos não é permanente. Nada nesse mundo é permanente. O que a Bíblia diz é que a palavra de Deus, essa sim, permanece para sempre. Ela é permanente. Mas não aquilo que temos ou que possamos vir a desfrutar. Então a nossa vida é uma passagem. E ela deve ser gasta da melhor forma possível. E agora que nos tornamos cristãos, porque reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo, porque rendemos a nossa vida ao seu senhorio, isso nos faz cristãos, tivemos por ele nossos pecados perdoados. Agora temos que viver de uma maneira diferente.
E aí, sabendo desta realidade que estamos aqui de passagem, o versículo 15, o autor de Hebreus diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então é como se ele estivesse dando continuidade a essa afirmação, dizendo: olha, você não vai durar para sempre, você não está aqui para sempre, estamos aqui de passagem, mas que a gente, por meio de Jesus, então, pois, como ele diz aqui, vamos oferecer a Deus um sacrifício permanente. Como ele diz, sempre um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Foram esses lábios que confessaram o nome de Jesus, que me trouxeram então a graça de Deus sobre a minha vida, o perdão e a sua misericórdia que nos acompanha até o dia de hoje. Então a nossa vida deve ser transformada e a gente precisa viver, como diz a Bíblia, num constante louvor ao Senhor. Porque os lábios que o confessam são também os lábios que o louvam. São ou não, irmãos? Então nós precisamos fazer o que diz a palavra de Deus. E aí no verso 16 ele coloca como decorrência disso tudo que a gente não deve negligenciar a prática do bem e a mútua cooperação, porque com este tipo de sacrifício Deus se agrada, Deus se compraz. Então há uma sequência no que é dito aqui pelo autor de Hebreus para nos lembrar como deve ser a nossa vida, como deve ser a vida em decorrência daquilo que recebemos de Deus, a salvação, o perdão e agora o modo de vida que nós devemos refletir. Ou seja, em outras palavras, as atitudes devem refletir aquilo que nós acreditamos. Você acredita em Jesus? Você acredita na sua salvação? Que Ele comprou a sua salvação? Então você acredita nisso? A nossa vida deve ser de acordo com aquilo que acreditamos. É incoerente nós crermos em algo e não professarmos e não seguirmos aquilo que de fato cremos. Então, o que nós precisamos é ter uma vida cristã saudável, que seja um reflexo daquilo que queremos, daquilo que acreditamos. Então a palavra de Deus, em muitas partes, ela nos traz direções para a vida. Crer em Cristo não é apenas um ato que acontece uma vez e depois não temos relação mais com aquilo que acreditamos. A palavra está sempre nos lembrando como nós devemos viver, como deve ser as nossas escolhas, como deve ser o nosso comportamento. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Então, se eu quero ter uma vida cristã sadia, eu preciso de atitudes coerentes com a minha fé. Do que consiste a minha vida? Como a Bíblia disse, e eu lembrei para você ainda há pouco, a palavra de Deus é clara ao afirmar que a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Então a minha vida não é o que eu tenho, a minha vida não é o que eu conquistei. Tudo isso é provisório, não é permanente. Mas do que consiste a minha vida? A minha vida consiste das minhas atitudes, daquilo que eu faço, daquilo que eu escolho, daquilo que eu pratico. Então a nossa vida, ela é prática, e para que a minha vida seja coerente com aquilo que eu creio, eu preciso de atitudes coerentes com os princípios da palavra de Deus. E é isso que Deus quer nos ensinar a cada dia. Na maior parte das pregações que ouvimos, a Bíblia está sempre nos lembrando o que eu devo fazer, o que eu devo evitar, o que eu devo colocar como prática de vida e o que eu devo recusar na minha vida. Aonde eu encontro isso? Não é num conjunto de doutrinas de uma igreja, mas é na palavra de Deus. Ela é a regra de fé e a regra de prática. E é por ela que nós devemos seguir. E esses princípios devem ser praticados para que a minha vida seja coerente. Existe coerência na nossa vida? Essa é a questão que precisamos responder individualmente.
Ou seja, eu digo que sou crente, mas a minha vida, ela de alguma forma é coerente com essa afirmação? Ou é uma afirmação que não tem nada a ver com a minha prática de vida? Ou seja, eu digo uma coisa, mas eu faço outra. Eu afirmo algo, mas eu pratico outra coisa. Essa é a questão, e a Bíblia está sempre nos cobrando e nos levando à reflexão a respeito disso. Então, para que a minha vida seja coerente, eu preciso estabelecer metas, eu preciso traçar um plano de vida, de ação, e isso tudo tem respaldo na palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos deu algumas afirmações importantes, trazendo até a sua vida como um exemplo para nós também, de alguém que tinha um rumo bem definido. Como é que eu vou ter uma vida coerente se eu nem tenho uma vida? Jesus disse, eu vim para que tenham vida. O que significa isso? Significa que antes dele eu não tinha vida. Como a própria Bíblia diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então veja, um homem sem Deus, ele vive, mas é como se não vivesse, porque espiritualmente ele está morto. Aí Jesus vem e diz, eu vim para que tenham vida. Mas essa vida que ele nos deu e agora conhecemos, precisa ser vivida e precisa ser coerente com aquilo que recebemos. E para que ela seja coerente, nós temos que ter uma meta de vida, um alvo de vida. Será que nós temos um alvo de vida? Uma meta? E esse alvo é coerente com a palavra de Deus? Ou eu digo que creio, mas eu quero para a minha vida coisas totalmente distintas daquilo que Deus me fala na sua palavra? Aí a minha meta está totalmente errada, meu alvo está todo errado. E sabe o que a palavra de Deus mostra para nós? Que um dos sentidos da palavra pecado, você sabe qual é? Errar o alvo. Então, veja, existe um alvo que quando eu acerto esse alvo, está tudo bem. Mas quando eu erro esse alvo, o que significa isso? Esse é o pecado. Errar o alvo, errar a direção, errar a meta. Esse é o problema da nossa vida. Esse é o problema da humanidade. O homem errou o alvo quando pecou. E agora em Deus, perdoados por Ele, a gente precisa acertar o alvo. Agora a gente precisa definir o alvo, caminhar para o alvo e perseguir o objetivo. E o apóstolo Paulo falou várias vezes sobre isso. Veja, alvos são objetivos na vida. Qual o nosso objetivo? Para que a gente vive? Não tenho aqui cidade permanente, não vou durar para sempre. Para que serve a minha existência aqui na terra? Como eu já disse aqui algumas vezes brincando, parece que algumas pessoas estão aqui só para roubar o oxigênio da gente, né, irmãos? Para gastar a natureza, né? Porque não tem propósito, não tem alvo, não tem perspectiva, não tem nada. Não é esse o plano de Deus para nós. Então nós precisamos de um alvo, e alvos são objetivos. E se você olhar no mundo mesmo, que dirá no plano espiritual, todas as pessoas que alcançam um sucesso, elas têm alvos bem definidos. E elas alcançam esses objetivos. Veja, um atirador, é fácil, tiro ao alvo, né? Aquele que atira uma flecha, que compete, né, numa Olimpíada, que é atirador, ele atira onde? No alvo. Se ele atirar fora do alvo, ele ganha alguma coisa com isso? Ganha nada, só vergonha, né, irmãos? Então o objetivo é acertar o alvo. O atleta, Paulo diz, tem um alvo. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, um corredor tem um objetivo. Aquele que escala uma montanha, o que ele quer? Quer chegar lá no cume. Ele tem um alvo. Ele não quer passear na montanha, ele quer atingir o ponto principal. Ele quer completar aquela carreira para chegar aonde ele precisa chegar. E nós, irmãos, nós também não temos que ter um alvo para a vida? Será que não é muito incoerente com a nossa vida nova que Jesus nos deu, eu ser cristão e não ter um alvo? Se de repente alguém me pergunta, né, qual o seu alvo? Será que eu vou ficar em dúvida para responder? Será que a gente vai ficar pensando muito para dizer?
Nós precisamos de um alvo principal e de alguns alvos secundários que fazem parte da nossa rota e da nossa caminhada como cristãos. E eles precisam estar baseados na palavra de Deus. E nem todos os alvos que a gente estabelece estão baseados na palavra de Deus. Tem muita gente aí no mundo que tem alvos que não tem nada a ver com Deus, mas nós não. Os nossos precisam estar de acordo. E aí usamos aqui como exemplo o apóstolo Paulo, que eu citei aí para você. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo número 26, olha o que Paulo diz. Assim corro também eu. Ele faz aqui uma analogia dele com um corredor, com um competidor. Eu corro também assim, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele usa aqui o exemplo de um corredor e de um lutador. Imagina um corredor correndo sem meta. Aí lembra, os mais velhos vão lembrar do filme Forrest Gump. Eu quero é correr. Não sei para onde, não sei para que lugar, vou correr. Chega uma hora que ele para. Porque não tem meta, não tem um propósito, não tem um objetivo. Eu só estou correndo. Paulo diz, não, eu não corro assim, destrambelhado. Eu corro porque eu tenho um propósito, eu tenho aqui uma meta a ser alcançada. Então a minha corrida, ela tem um alvo. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar. E aí ele se compara também ao lutador e diz, eu não fico dando murro no ar, eu não fico dando socos ao vento, né? Eu tenho aqui, como lutador, desferir golpes precisos, objetivos, que atingem o propósito. Porque senão a gente fica aí, né? Crente metralhadora, dá tiro para todo lado. Ah, se acertar, acertou, né? A chance é grande, né? Você dá para todo lado, de repente pega alguém. Mas é assim a nossa vida, é uma loteria? Nós vamos viver assim, a sorte, como dizem alguns, ao Deus dará, e Deus não tem nada a ver com isso, né, irmãos? Não é esse o propósito de Deus para nós. O apóstolo Paulo também fala aos Filipenses, no capítulo número 3, no versículo 13 e no versículo 14, vamos lá ler a Bíblia, Filipenses 3, verso 13 e verso 14, ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja, ele tem um propósito. E para chegar a esse alvo, ele coloca uma coisa muito importante aqui. Ele decide, ele próprio, esquecer-se das coisas que ficaram para trás. A própria Bíblia diz isso. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Porque o que a Bíblia diz sobre a nossa conversão é que recebemos uma nova vida. Porque antes não tínhamos, estávamos mortos. Agora que temos vida, e vida, como disse Jesus, em abundância, que é uma vida plena, que deve ser vivida por cada um. Mas para chegar ao alvo, tem coisas no passado que eu preciso deixar para trás. Tem heranças que eu recebi, que eu preciso me desfazer delas. E aí Paulo diz, eu me esqueço voluntariamente das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que adiante de mim estão e prossigo para o alvo. E o alvo é o prêmio da soberana vocação, chamado de Deus sobre a minha vida. Eu reconheço que Deus me chamou para uma nova vida. Então há um plano de Deus para mim. Há um propósito, há um alvo. A atender à soberana vocação. Deus é soberano e Ele me vocacionou, Ele me chamou. E agora eu quero atender a esse chamado. Muitos de nós, irmãos, não têm ideia de chamado. É como se você estivesse aqui por acaso. Por que você está na igreja? Ah, não tinha nada melhor para fazer, vim aqui. Vou ver esse cara falar aí. Ah, não tinha nada de bom, vou aqui, tem um ar-condicionado, lá em casa está calor. É isso, se resume a isso, a nossa vida. Não tem uma sensação, não tem um conhecimento do chamado. Deus me chamou, Deus me tirou das trevas para a luz, Deus me deu uma nova vida.
Agora eu estou aqui aprendendo, eu estou aqui consumindo a palavra de Deus como um alimento, para que eu possa sair daqui cada vez mais fortalecido e viver uma vida diferente, transformada, me tornar uma pessoa melhor, porque eu fui chamado. Deus, na sua soberania, me chamou. O prêmio da soberana vocação. Vocação é chamada, é a voz que te chama. Você ouviu essa voz? Ela te chamou. Você saiu das trevas, veio para a luz, agora você tem um alvo. Coloca um alvo na sua vida, irmãos, um alvo de Deus. Isso não pode passar. Porque se eu não tiver esse alvo, para onde eu vou? Para onde vou levar a minha vida? Agora, uma coisa também que eu preciso entender, que não adianta ter alvo se eu não tiver disciplina. As duas coisas têm que andar juntas. Eu já entendi que eu tenho que ter um alvo. Paulo falou aqui e tal, eu compreendo tudo isso. Agora, tem alvo, é bom. Está onde o alvo? Está lá. Para onde eu vou? Vou para lá. Mas vou chegar lá? Mas vou alcançar? Porque o atirador tem o alvo. Mas se ele atirar para lá, não adianta. Ele tem que atirar para lá, para o alvo. E a bala tem que chegar no alvo. A flecha tem que chegar no alvo. Não adianta cair antes. Não adianta cair para o lado. Tem que chegar lá. Então eu tenho um alvo que eu preciso alcançar. E não há como alcançar alvos em todas as áreas da vida se eu não tiver disciplina. No sentido de estabelecer sobre mim um controle sobre as minhas vontades, sobre as minhas prioridades, porque eu não chego lá automaticamente. Eu preciso de disciplina. E aonde há alguma estrutura organizada, mesmo no mundo secular, existe ali o conceito de disciplina. Na vida militar, funciona um exército se não houver disciplina? Funciona um exército em que cada um faz o que quer? Em que cada um é dono do seu próprio nariz? Não, não funciona, tem que ter disciplina para funcionar. Voltando ao exemplo de Paulo do atleta, consegue o atleta fazer alguma coisa se ele não tiver disciplina? Chega aí as Olimpíadas, de 4 em 4 anos. Aí o cara que vai para a Olimpíada, ele passa 4 anos na rede deitado. É assim que ele faz? 4 anos vendo televisão, jogando computador, 4 anos na esbórnia. Chegou a Olimpíada, agora eu vou lá competir. É assim que funciona? Você acha? Não é. Ele passa 4 anos treinando. Ele passa 4 anos negando ao seu corpo o que o seu corpo quer. Ele passa 4 anos fazendo dieta, ele passa 4 anos fortalecendo os músculos, ele passa 4 anos se preparando para aquilo. Porque ele tem o alvo, quer ganhar. Mas ele tem nesse período a disciplina necessária. E assim em todas as áreas. Um bom dançarino, um bom cantor, qualquer pessoa, um músico. Tem gente que tem um dom natural, tem, mas não treina não para você ver só. Tem que treinar, tem que praticar, tem que ter a disciplina necessária. E disciplina significa abrir mão de algumas coisas em prol de algo maior e melhor que eu preciso conquistar. Então, será que nós, homens e mulheres de Deus, crentes no Senhor, também não temos que ter disciplina? Você acha que não? E disciplina é o quê? São coisas que nós nos obrigamos a fazer. Só que hoje a gente não gosta, a gente vive na geração do mimimi, que ninguém gosta de ser obrigado a nada, tudo tem que ser voluntário. É assim que a gente cria os filhos. Se eu tiver afim, eu vou para a escola. Hoje eu não estou afim. Se eu tiver com vontade, eu faço. Se eu tiver afim, eu lavo a roupa. Se eu tiver afim, eu jogo o lixo lá fora. Se eu tiver com vontade, é assim que a vida funciona. Mas não, hoje tudo que é obrigação a gente não quer. Não sou obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada. Não sou obrigado a vir à igreja. É sim. Tá bom? Quem te obriga? Eu? Coitadinho de mim. Coitadinho de mim, né, irmão? Mas eu vou morrer aqui te obrigando. Porque isso é disciplina. Você não está num treinamento? Você não está numa etapa para chegar em algum lugar?
E como é que você vai chegar? Uma vez por mês eu vou lá e tomo uma ceia. É assim? É essa a tua aptidão de atleta? É essa a tua disposição de alvo, de melhorar, de chegar? Não é, existem coisas que nós somos obrigados, e a disciplina me obriga, me auto-obriga, ninguém precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Essa é outra coisa também, aquilo que a gente tem que fazer, a gente sabe que tem que fazer e vai lá e faz. Se eu tiver que ficar dizendo a alguém o que ela tem que fazer, essa pessoa não serve para andar comigo, porque ela sabe o que tem que fazer, então ela só tem que ir lá e fazer. A gente não precisa ser lembrado do que precisa ser feito, mas infelizmente nós estamos num tempo em que isso é necessário, e que a gente tem que ser lembrado, sacudido, alguém tem que implorar, faz o que tem que fazer, faz o dever de casa. Ora, a vida não vai andar desse jeito, o alvo não será atingido, você ficará sempre aquém, e a gente tem que ter essa autodeterminação. Veja, há um exemplo bíblico que eu gosto muito, está lá no livro de Daniel, e Daniel se torna aqui, irmãos, esse exemplo, porque, veja, é um jovem, e muitas vezes a geração de hoje, irmãos, olha, que os nossos aqui sejam exceção, amém, irmãos? Mas a geração que nós temos visto aí, são de jovens que não querem nada com nada, não é? Que não tem, eu fico assim preocupado em pensar que os meus netos vão ter que se tratar com jovens que estão se formando médicos hoje em dia. Não é, irmãos? Que vai ter que ir num dentista que se forma nos dias de hoje. Que a casa dos seus filhos vai ser construída por um engenheiro que está saindo das faculdades de hoje. Sabem nada da própria profissão e muito menos da própria vida. Claro, existem as exceções, são os novos aqui, tá? Vocês não, vocês são ótimos. Mas existem as exceções, não existem? Mas a maioria não sabe nada. Termina o 2º grau, não sabe fazer uma conta. Termina uma faculdade, não sabe o que fez. Essa semana lá um TikToker, eu não vi, mas me contaram, eu li. Eu não vejo TikTok. Aí o TikToker botou lá, eu acho que ele estava se formando na enfermagem, alguém viu esse caso? Ele estava se formando em enfermagem, aí botou lá o videozinho. Estou aqui com meu diploma, mas não sei nada. Comemorando. Graças a Deus a faculdade foi lá e caçou o diploma dele. Aconteceu essa semana, vocês não viram não? Só semana passada. Disseram que tomaram, mas ele vai recorrer, vão devolver o diploma, ele tem certeza que isso vai acontecer. Mas é o que tem acontecido hoje em dia. É isso que nós queremos para nós viver dessa forma? Veja, Daniel, capítulo 1, verso 8. Ele diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Veja, ninguém mandou Daniel fazer isso, ninguém encheu a cabeça dele, ninguém sugeriu, ele resolveu, porque ele sabe o que é certo e o que é errado. Nós todos sabemos o que é certo e o que é errado. Então ninguém precisa convencer você, mas aqui hoje a gente vive num dia que a gente precisa convencer os outros. Tem que precisar convencer o jovem que ele precisa estudar. Ele precisa convencer o adulto que ele precisa trabalhar. Tem homem com 40 anos dentro de casa, irmão, na rede. E você tem que convencer a ele que ele precisa arrumar um emprego. Olha isso, coisa doida que a gente vive hoje. Mas não, Daniel, ele resolve sem ninguém mandar. Ele tem uma resolução firme. Eu não quero me contaminar. Como está faltando hoje em dia para nós essa resolução? Isso é alvo, isso é meta na vida. Eu resolvo que a minha vida vai mudar. Eu resolvo que eu não quero coisa ruim na minha vida. E aí não tem pastor, não tem professor, não tem ninguém que precisa me ensinar isso, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu só preciso fazer. O apóstolo Paulo, voltando a ele mais uma vez, como aqui o nosso exemplo, no primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, lendo agora mais um pouco daquele versículo que a gente leu,
a partir do verso 24, capítulo 9, verso 24, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, esse é o alvo. Mas acompanha o alvo a disciplina. A disciplina é: eu esmurro o meu corpo. Hoje em dia a gente está precisando esmurrar o corpo dos outros, irmão. Ninguém mais se esmurra. Irmão, existem umas pessoas, sinceramente, eu vou confessar, eu tenho vontade de esmurrar. Eu só não faço, mas eu tenho vontade. Porque o camarada sabe o que tem que fazer, sabe o que não presta, mas quer fazer o que não presta. O que eu posso fazer para ele? Nada, só dar um murro nele. Porque quem devia dar esse murro nele mesmo era ele. Paulo diz: eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quem se esmurra é ele. Mas hoje, além das pessoas não se esmurrarem mais, se você esmurrar ela, ainda fica triste, ainda fica dodói, ainda fica magoada. Nem se esmurra, nem quer ser esmurrada. Na verdade, nós é que temos que nos esmurrar. Não precisa ninguém me esmurrar para eu saber o que eu tenho que fazer. Não tem ninguém que me esmurrar para eu fazer o que é preciso ser feito. Mas a gente vive assim. E quando alguém esmurra, tocou em mim, magoou. Meus irmãos, a vida cristã é vida de disciplina. E a gente precisa dessa disciplina. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser com disciplina, para ler, para orar, para jejuar, para santificar. Tudo isso precisa de disciplina. Nada disso é automático, nada disso se aprende ligando, virando um botão, uma chave. Tudo isso é uma prática de vida. É um compromisso que nós assumimos e não se brinca em serviço. Você já ouviu essa frase? Não se brinca em serviço. E nós estamos em serviço. E a gente precisa de disciplina para que haja crescimento e para que haja maturidade cristã, que é o que tem faltado em todas as áreas da vida. Por isso que eu ainda há pouco falei do curso Homem ao Máximo, da hombridade, que está faltando, não é? Homem que não sabe ser homem, mulher que não sabe ser mulher, pessoas que não sabem assumir o seu papel, e aí o mundo fica desse jeito. E a gente não cumpre o propósito de Deus para a nossa vida. A gente poderia viver muito melhor. A gente poderia estar vivendo coisas muito melhores, mas falta a coerência. Falta essa coerência de vida com aquilo que eu creio e com aquilo que eu pratico. Essa coerência que tem destruído a vida de todos nós. E aí depois que a gente tiver um alvo, e depois que a gente tiver disciplina para perseguir esse alvo, ainda falta uma coisa. E tão importante quanto, falta a perseverança. Como eu já disse aqui várias vezes, não canso de repetir, perseverança é algo que eu faço sabendo que é difícil. É algo que eu faço e que não é muito agradável. Como já deu exemplo, ninguém precisa de perseverança para comer uma picanha. Ninguém precisa disso. Agora, para comer uma coisa ruim, para passar um pão que o diabo amassou, como se fala aí, né? Aí tem que ter perseverança. Que é continuar insistindo, mesmo quando vem a dificuldade, mesmo quando vem o obstáculo, mesmo quando vem a luta. Então eu tenho um alvo, eu tenho disciplina para correr atrás do alvo, mas eu tenho que ter perseverança. Quanta gente, vê aí na história, Olimpíadas aí, que é um bom exemplo, do cara que foi, outro dia eu vi, o cara foi para uma Olimpíada, não ganhou, foi para outra Olimpíada, não ganhou, foi para a terceira Olimpíada, 12 anos, que é 4 anos entre cada uma e outra, né? E aí na terceira ele ganha. Por quê? Porque ele teve perseverança. Ele teve alvo e teve disciplina nas duas anteriores. Mas ele teve a perseverança para continuar, mesmo tendo perdido as anteriores. E é isso também que muitas vezes falta para a gente, porque a perseverança mantém a disciplina na busca pelo alvo. E o cristão
é aquele que mais tem motivo para ser perseverante, irmão. Porque a Bíblia está cheia de exemplos. A igreja de Jesus começou com perseverança. Lembra lá de Atos 2:42? O que está escrito lá? Mas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, tudo isso tem que perseverar. Na doutrina dos apóstolos, tem que perseverar. Tem que ser realmente, cara, perseverante para chegar aqui todo domingo e me ouvir falar. Me aturar. Tem que ser perseverante, é ou não é? Se fosse fácil, eu ia ouvir outro engraçado aí. Mas para mim, não, tem que ser perseverante para me aturar. Para orar tem que ser perseverante. Que a gente ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ah, não aconteceu, não oro mais. A gente tem que orar até acontecer. Não foi o que Jesus ensinou? Não foi o que ele disse quando contou aquela história do juiz iníquo? Não foi o que ele ensinou? Não é o que Paulo diz, orai sem cessar? Mas a igreja precisa ser perseverante para orar. Precisa ser perseverante para ter comunhão. Por quê? Porque tem gente chata na igreja. Eu tenho que ser perseverante para ter relação com essa pessoa chata. Até ela deixar de ser chata ou eu parar de ser também chato, de achá-la chata. Não é? Eu tenho que perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. A igreja começou dessa maneira. Então, a perseverança ajuda a manter a disciplina na busca pelo alvo, mesmo quando chegam as dificuldades, os obstáculos que certamente virão. Não há vida fácil, irmãos. Não existe vida fácil para ninguém. Tem problema, tem dificuldade, tem luta. Em Romanos capítulo 12, no versículo número 12 está escrito: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Continue buscando, continue orando, mesmo que você não veja resultado, continue trabalhando, continue caminhando, mesmo que você perca 3, 4 vezes, anos seguidos, um dia vai chegar a vitória. Um dia vai chegar a bênção. Porque você foi perseverante. Você não desistiu na primeira dificuldade, na primeira cara feia, no primeiro não que recebeu. Você continuou insistindo, principalmente naquilo que é bom. Insista em ser cristão. Persevere em ser crente. Persevere, se discipline, ouça, se obrigue a algumas coisas. Se imponha uma disciplina e você verá se a sua vida não vai mudar, irmãos. E sabe por quanto tempo? É até a morte. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Foi a palavra que Jesus disse à igreja: olha, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até quando? Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade, a perseverança é até o fim, é até a morte. Muita gente começa bem, mas não consegue terminar. Muitas histórias a gente ouve hoje, de pessoas que começam, mas não terminam. Começam até bem, com entusiasmo, com alegria, na igreja mesmo. Quantos já não chegaram aqui, já não tiveram entusiasmo, alegria, daqui a pouco não perseveraram. Não mantiveram o mesmo gás e o mesmo pique até o final. O apóstolo Paulo diz isso à igreja aos Gálatas, que começou bem, entendendo os princípios da graça e depois se tornou uma igreja legalista. Ele diz no capítulo 5, no verso 7, vós corríeis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? A gente tem que continuar obedecendo à verdade. O nosso alvo precisa ser bem definido. A disciplina precisa ser exercitada. E a perseverança precisa ser uma constante na nossa vida. Daniel decidiu, permaneceu, perseverou e até o fim não arredou o pé daquela sua posição. E isso não foi só lá com o eunuco, isso foi depois, quando ele já era chefe, quando ele já era alguém, ele continuou o mesmo íntegro, o mesmo firme, que não se dobrou àquilo que a palavra de Deus condenava. Então ele manteve essa perseverança até o fim. O apóstolo Paulo diz, para a gente já terminando a palavra, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4,
Nós temos aqui um texto bem conhecido de Paulo, quando ele está se despedindo, ele diz no verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse é o alvo seu, é o meu, completar a carreira ou ficar pelo caminho. O nosso alvo é chegar na linha de chegada, é acertar o alvo, ou é desistir no meio, ou é voltar para trás. O nosso alvo qual é? Eu espero que ele seja como o de Paulo. Nada de desânimo, nada de pessimismo, nada de desistir, nada de pensar em olhar para trás, como disse Jesus. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode sequer olhar para trás, que dirá voltar. Nem olhar a gente deve olhar, que dirá voltar atrás. E eu deixo então para você uma palavra para encerrarmos a mensagem, em Isaías, no capítulo 41, no versículo número 10, livro do profeta Isaías, capítulo número 41. No versículo 10 está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Não precisa desanimar, não precisa temer, não pode desistir. Nossa vida é de avançar, é de chegar ao final da carreira, é de completar essa carreira, é de alcançar o alvo, é de disciplina e de perseverança, para que aquilo que você crê e fala seja vivido por você. Amém? Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus. Peça a Deus agora para corrigir a tua vida. Peça a Deus agora para te dar a disciplina necessária, para te ajudar. Porque Deus é tão bom que mesmo aquilo que a gente tem que fazer, Ele nos ajuda a fazer. Ele nos fortalece para fazer. Fala com Deus na tua oração particular agora. E diz: Pai, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso ter alvo bem definido na minha vida. Eu preciso ter um propósito. Eu preciso viver a vida que o Senhor me deu, porque antes não a tinha. Mas o Senhor me deu vida para que eu viva em abundância. E é assim que eu quero viver. Uma vida que vale a pena, com alvo, com compromisso, com direção, com meta, com disciplina, Senhor. Disciplina a minha vida, Pai. Me disciplina, Senhor, para que eu possa andar no teu caminho, para que eu possa fazer a tua vontade. Me ensina a disciplina, que eu possa eu mesmo me esmurrar, que ninguém precise me esmurrar, mas eu mesmo possa esmurrar a mim mesmo, para seguir nesse caminho e completar essa carreira. E eu preciso também, Senhor, da perseverança, para continuar insistindo, mesmo diante de uma derrota ou outra, mesmo diante, Pai, de um plano que não dá certo, eu preciso perseverar, porque no final a coroa da justiça está reservada para mim. E o Senhor é meu Deus, e o Senhor cuida de mim. Abençoa teus filhos nesse lugar, Pai. Abençoa meus irmãos aqui e que a tua palavra seja a direção para nós. Oramos juntos, em nome de Jesus. Amém